Viajantes, bora para o nosso último Vibes do mês de janeiro de 2026. Um Vibes que vem assim, direto e reto, gente, papum, a energia é essa e pronto. A gente ainda tem movimentos importantes acontecendo nessa semana, com esse céu todo aquariano, a lua acabou de ficar crescente, no domingo tem lua cheia, mas é um céu que vem avisar pra gente que, tipo assim, sem tempo, irmão, sem tempo pra firula, sem tempo pra desperdiçar tempo com coisa que não vai levar a gente a nada, sem tempo para mimimi e vitimização, tá, gente? A gente tá numa energia essa semana muito prática, muito racional. É óbvio que a sensibilidade é importante, a gente vai ter um momentinho ali na semana para isso, mas a semana começa assim, até meio impaciente, tá, gente? A gente tá aí com a lua crescendo no signo de Touro e Touro sendo cutucado por todos os planetas que estão em Aquário, então uma energia inquieta, uma energia de desapego, uma energia de tipo assim, aonde que eu quero realmente gastar o meu tempo, a minha energia, e o que eu preciso fazer que, assim, como adultos que bons somos, né, não tem como não fazer. Então é uma energia assim da gente materializar, colocar força de ação, de prática. É óbvio que tem movimentos mais intensos, principalmente na terça-feira, por isso que eu quero que vocês fiquem comigo. E foi até por isso que eu não trouxe um vibes diferente, que eu vou contar pra vocês lá no final, porque eu tô planejando ele pra semana que vem. Pra quem não me conhece, eu sou a Ellen Noronha, eu sou astróloga, eu sou viajante. Eu venho aqui toda semana trazer um conteúdo pra gente se guiar através dos movimentos do céu aqui na Terra. Na semana passada a gente não teve excepcionalmente, mas por um ótimo motivo, porque eu estava reunida com mais de 30 mulheres, mais de 30 não, eu estava reunida, eu e mais 30 mulheres, pra gente ver sobre o céu do ano todo. Gente, quem participou desse encontro, ó, ouro, tá? Porque eu dei ali as coordenadas para como vocês se planejam mês a mês, de janeiro até dezembro, ou seja, meses mais intensos, meses mais fluidos, mercúrios retrógrados, eclipses, tudo a gente viu num material que ficou gravado por 2 horas, teve meditação no final, teve manifestação, porque foi uma lua nova que a gente teve na semana passada e ainda tá em tempo pra gente plantar muitas sementes. Se você sente de ter acesso a esse material, é só me mandar um oi aqui, ele tá disponível, você recebe cartinha do oráculo para guiar o seu ano, mas esse material todo gravado que vale, né, para você ouvir aí ao longo do ano. Eu tive feedbacks incríveis sobre isso, relatos muito maravilhosos, então tá disponível para vocês por uma energia de troca de R$ 71, mas se você fala assim, Ellen, não tô querendo saber do ano, eu tô no meio do furacão agora e eu preciso da tua ajuda nesse momento, eu indico que vocês vão para 2 caminhos, ou o oráculo, que eu já estou abrindo vagas para o oráculo de lua cheia, que vem aí no próximo domingo, então onde é que essa lua cheia vai pegar aí para vocês? Já vou falar do mês de fevereiro também, porque já tem eclipse mês que vem, tem muitos movimentos. Fevereiro, gente, olha que mês, tá? E eu consigo ajudar vocês entregando também uma cartinha do oráculo no WhatsApp e gravando um áudio de até 10 minutos falando onde é que você precisa focar nesse momento, tá? Esse atendimento, ele é muito pontual, ele não substitui uma leitura de mapa, mas ele é muito acessível e talvez é assim que vocês começam a se familiarizar com a minha linguagem, com a minha forma de traduzir o céu de vocês, que normalmente é muito assertiva, modéstia à parte, tá? Se você sente de aprofundar ainda mais, minha agenda de fevereiro tá aberta com leituras de mapa. Se você fez aniversário, gente, se vocês fizeram aniversário agora em janeiro, ou vão fazer em fevereiro e não agendaram uma leitura pro ano de vocês, olha, falar nada não, tá? Porque assim, quem tá fazendo aniversário nesses tempos aí, não tá em ano qualquer. Obviamente, ninguém tá em ano qualquer, mas assim, essa movimentação que a gente está tendo, com muitas concentrações de planetas nos mesmos signos, tanto Capricórnio quanto Aquário, nesse começo de ano, gente, é muito transformador, muito mesmo, tá? Então, o formulário de agendamento está aqui embaixo, é só preencher que a minha maravilhosa assistente chama vocês para sugerir o primeiro horário que eu tenho, tá? E vamos lá, vamos falar sobre a semana. Ah, se você não me conhece, não segue no canal, já se inscreve aqui, ó, que toda semana tem um papo muito legal pra gente conseguir se organizar na nossa semana. E também já dá o like aí, gente, pra eu chegar em mais e mais pessoas, porque olha, é muito trabalho que tem por aqui. Eu amo fazer isso daqui, então para que eu continue sempre fazendo, eu preciso muito da ajuda de vocês, que vocês já são maravilhosos, né? Minha comunidade aqui no YouTube, assim como tantas outras que eu tenho, eu sou muito grata mesmo por ela. Então, bora, gente. A gente tá com a segunda-feira, no dia que eu estou gravando esse áudio, dia 26 de janeiro de 2026, com a lua crescendo no signo de Touro. O que que isso significa? A gente tem a lua no Touro, que é esse signo, gente, que fala muito sobre estabilidade, seguranças, sobre
aquela coisa mais fixa, né? Aquela coisa que a gente tem que ter ali as nossas seguranças básicas atendidas. Só que a Lua tá no Touro e tem um monte de planeta no signo de Aquário. O Sol está em Aquário, a Vênus está em Aquário, Mercúrio está em Aquário, Marte também está em Aquário e Plutão está em Aquário. 5 planetas em Aquário. A gente chama isso de stellium, que é uma concentração de 5 ou mais planetas no mesmo signo. O que isso significa, Ellen? Uma grande força. Não é um movimento, assim, raríssimo, mas também não é sempre que acontece, tá? Então, assim, imagina que o Touro, esse signo firme, fixo, às vezes teimoso feito uma mula e às vezes que gosta de ficar parado no mesmo lugar, está sendo confrontado por um monte de militante, um monte de cabeças pensantes, que Aquário simboliza muito isso, a militância, o grupo, o coletivo, a força de vários pensando juntos, que faz uma força gigante, né? E aí esse Aquário ali, enfrentando esse Touro que tá ali, agarrado num lugar só, e não vai ter como ficar ali, porque tá vindo um exército de mentes pensantes, fazendo com que a gente se mova, fazendo com que a gente ande, fazendo com que a gente desempaque. Então, assim, é óbvio que Touro tem, né, o poder de lembrar a gente dos nossos desejos, do que a gente quer possuir, né? Touro é um signo regido pela Vênus, e no sentido taurino traz essa energia da gente conseguir entender o que a gente quer, o que a gente deseja, o que eu quero ter. E eu vejo que os desejos estão sendo revolucionados, né? Eu até coloquei hoje no Instagram um Reels de uma mensagem que eu trouxe num texto meu, no meu último do Substack, porque eu tenho uma newsletter, e essa newsletter é muito uma paixão da minha vida. Somos quase 500 pessoas nessa comunidade que é lá no Substack. Se você ainda não está inscrita, me ajuda a chegar nesses 500, porque não é sobre números, mas sobre 500 pessoas lendo as histórias. E que não tem um tom muito astrológico lá, tem um tom mais de contar sobre as minhas viagens, sobre os meus movimentos na Terra, que tem tudo a ver com a forma como eu me guio através do céu, né? E eu trouxe uma reflexão lá, que é sobre as transformações que a gente quer na nossa vida. Elas estão nos livros que a gente não lê, nas passagens que a gente não compra, nas conversas que a gente deixa para depois, nas malas que a gente deixa guardadas nos baús, né, debaixo da cama. E assim a gente vai fixas na ideia de que a vida vai trazer o extraordinário para nós a partir de coisas que estão para muito além daquilo que está aqui ao nosso redor, né, de um livro, de uma conversa. E então esse Reels de hoje, que faz parte desse texto, né, que vale muito a pena ler o texto completo que eu vou deixar aqui, traz essa coisa de que as coisas se transformam a partir das nossas inquietações mesmo, né? Que todo desejo, aí escrevi na legenda que todo desejo é revolta também. Então, às vezes a gente queria alguma coisa antes e agora não quer mais, e tá tudo bem. Ou a gente tinha aquilo, tal coisa, como um grande valor, e agora esse valor mudou, né? Aquilo não é mais tão significativo. E aí que entra numa energia de desapego. Não só porque Touro às vezes é apegado e Aquário é mais livre. São 2 signos fixos, tá, gente? Não acredito muito nessa ideia de que Aquário é um signo totalmente desapegadão, porque tem essa coisa mais fixa também, que quer ter segurança e estrutura, porque é um signo regido por Saturno, mas que quer ter a partir de novas estruturas, e não das mesmas, das velhas, que na verdade não trazem garantias nenhuma. E o que é garantia nessa vida, né, gente? O que é garantido para nós? Amanhã não pode, né? Sei lá o que vai ser amanhã. Então, assim, que a gente possa fazendo hoje as transformações que a gente quer ver. E essa energia de desapego, gente, tem muito a ver com o movimento que acontece na terça, que é o planeta Marte, que fala de ação, de impulso, de coragem, fazendo uma conjunção com o planeta Plutão, que é o deus do submundo, das sombras, de tudo que a gente precisa transformar e desapegar. É um movimento bélico? É um movimento bélico. Então, a terça-feira precisa de muito cuidado, de muita paciência, cuidado com a reatividade, com a agressividade, com os impulsos desenfreados, mas também não é pra gente deixar de agir, né? Então, assim, é um movimento que pede bastante inteligência da gente, porque esses 2 planetas estão se encontrando em Aquário, e Aquário pensa, gente, a gente não só pega e sai fazendo, tá? Então, é um movimento pra gente tomar cuidado, mas também usar esse poder de agir com mais assertividade, com mais inteligência, com mais estratégia, e de pensar fora da caixa, de realmente ir em busca daquilo que nos move pro novo, né? Então, assim, o que te faz se sentir diferente na vida? O que é o grande diferencial da tua vida, né? O que te coloca ali num movimento de
nossa, estou vivendo algo realmente novo e extraordinário e original, autêntico, tá? No coletivo a gente pode ver algumas questões, a gente já anda vendo, né? Muita estupidez humana, muita, enfim, assim, aí vai com base em cada um com as suas ideologias, mas eu vejo que a gente realmente precisa entender o nosso papel no meio da sociedade em fazer com que algo realmente seja benéfico para todos, né? Com que todo mundo se beneficie, não só poucos, né? E eu não tô falando de lado A, lado B, gente, porque tá tudo muito ruim, né? A gente tem aí um ano de eleições em que a gente vai precisar refletir muito. A gente tem, sim, esse lado, né, da desesperança, porque cada hora é uma coisa, mas é um movimento, assim, da gente pensar para fora do nosso umbigo, principalmente com a astrologia, que é essa ferramenta que a gente trabalha o indivíduo, mas para que a gente possa impactar o todo de uma maneira melhor. Estamos todos aqui, né, tentando evoluir, tentando melhorar, e não é só pra gente, é para que a gente possa fazer do nosso meio algo melhor. Então, o que será que a gente está podendo fazer nas pequenas coisas, né? Nos pequenos movimentos que a gente faz aqui no nosso meio, na nossa comunidade. Então, Aquário vem lembrar a gente disso, tá? Então, no coletivo a gente pode ver, né, conflitos, essa energia de ar também, tudo muito afiado, muitos cortes. Então, um pouquinho de cautela, tá? E aí, a gente vai ter essa energia do touro até o fim da terça-feira. Touro é aquele signo que às vezes precisa de um tempo para as coisas, né? Mas que vai. Hoje eu precisei de um tempo para acordar e falar, vou voltar para a academia depois de 8 meses. E, gente, dá-lhe dor no corpo, né? Ainda mais nessa lua em touro que tá assim, me arrastando agora, mas estamos aqui firmes e fortes. E é isso, né? Nem sempre as coisas vão ser gostosinhas, nem sempre tudo que a gente vai fazer é maravilhoso, é incrível, é gostoso. Não sei se um dia isso se torna gostoso ir pra academia, eu acredito que não, mas a gente não. Adulto não faz só o que gosta, né, gente? Adulto faz o que precisa ser feito. Então, se vocês estão precisando de uma motivação, cá estou para vamos cuidar do corpo, porque touro também é um signo que fala do corpo, tá? Não fala só da materialidade, não fala só do dinheiro, da estrutura financeira, que também, às vezes, está precisando aí rever as suas finanças, falar assim, nossa, estou precisando rever os meus desejos, mas esses desejos custam, né? Ter custa caro. E o quanto eu preciso me estruturar, me planejar. E um movimento muito importante, antes da gente continuar no segmento da Lua, onde é que ela vai caminhar ao longo da semana, Netuno tá entrando em Áries. Gente, esse é o movimento mais babadeiro da semana, quiçá, né, dos últimos tempos. Por quê? Netuno é um planeta lento, gente. Ele demora mais ou menos 150 anos para passar em cada para chegar num signo que ele esteve a última vez. Ou seja, a última vez que ele esteve em Áries foi ali mais ou menos entre 1861 a 1874. Ou seja, já faz bem tempo, né? A gente não tem precedente, pelo menos aqui, estando aqui, para saber o que aconteceu. Então, estamos vivendo um período de início, ainda mais que Áries é o primeiro signo do zodíaco. Então, todo planeta que entra no primeiro signo do zodíaco é um marco de início muito grande. Para que temas? Temas netunianos. Quais são? Espiritualidade, saúde mental, questões sobre imaginação, esse lugar mais da sensibilidade, da intuição. Para a gente recapitular, Netuno estava em Peixes desde 2012. Quanta coisa aconteceu desde 2012 no coletivo, nas questões de saúde mental, espiritualidade, que teve-se um boom, mas que também teve-se muita gente sendo fanfarrão, né, no sentido de levar informações que não são verdades, né? Netuno trazendo aquela nebulosidade, promessas vazias, mas também esse alerta para as questões do campo emocional, do nosso campo espiritual, do como a gente pratica tudo isso, né? Então eu acho que a gente passou por muitas coisas de 2012 para cá, pelo menos eu vivi muitas coisas, entre achar que a espiritualidade é um gratiluz danado e depois ver que aquilo, nossa, a espiritualidade ela é tanto a luz quanto a sombra. E para os meus processos de autoconhecimento, principalmente para quem tem muito peixes no mapa, porque Netuno é regente de peixes, foi um movimento muito importante de 2012 para cá. Eu lembro que em 2012 eu tinha 21 anos e, gente, quanta coisa realmente aconteceu. É óbvio que não só por conta do Netuno em Peixes, são vários posicionamentos astrológicos de acordo com o mapa, contexto, histórico de cada um, mas Netuno, que é regente do meu signo, tanto do Sol quanto da Lua, porque eu tenho Sol e Lua em Peixes, mexeu com muitas coisas de lá para cá.
Foi quando eu comecei a me desabrochar mais, no meu movimento assim mais inspirador, mais criativo, mais sonhador também. Foi quando eu também comecei a beber, comecei a me, né, relacionar ali com os meus vícios. Então, pra gente ver que não é só lado luz, né? Tudo tem lado sombra também. Foi quando o meu processo emocional ganhou uma força, às vezes, muito difícil, muito profunda, mas também foi quando eu me conectei com as terapias, com o autoconhecimento, com a astrologia. Enfim, é um movimentão, tá? E tá todo mundo finalizando algum ciclo, independente se você tem peixes, em algum planeta tem peixes, porque peixes todo mundo tem em algum lugar do mapa, mas independente do seu mapa, tá todo mundo coletivamente vivendo um fim de um ciclo e um começo, assim, muito forte. Então, Netuno vai em Áries até 2038. É muito tempo. Ele vem exigir, não exigir, mas ele vem falar, lembrar a gente que espiritualidade não é só falar, sou uma pessoa espiritualizada. A espiritualidade está na prática, está na ação. Pode reforçar conflitos, guerras com base em questões espirituais, né, que a gente já vê muito, mas, enfim, não sou especialista nessa área, mas dá para saber, né, que alguns conflitos nesse sentido, mas também que pedir com que a gente coloque mais intenção, mais ação na nossa espiritualidade, tá? Então, eu vou falar disso melhor lá no grupo do WhatsApp. Se você não está no grupo do WhatsApp, somos 700 pessoas. Todo dia eu mando um áudio lá falando sobre os movimentos de cada dia. Aqui eu falo da semana, lá eu falo diariamente. É gratuito. Se você sentir de participar, é só me mandar uma mensagem aqui. Provavelmente eu vou trazer vou indicar um podcast, que é muito legal sobre essa entrada de Netuno em Áries. E aí, beleza, né? Então, esse movimento a gente ainda vai falar dele em fevereiro, porque Saturno também vai entrar em Áries, vai ter uma junção dos dois, a gente vai falar mais pra frente. E aí, no finalzinho da terça, mas a gente pode considerar quarta e quinta, a Lua tá no signo de Gêmeos, que também é cabeção, racional, lógica, prática, né? Então, obviamente que Gêmeos traz uma certa dispersão pra gente, por isso que eu comecei falando, não temos tempo para dispersar a nossa energia com aquilo que só vai drenar ela. Então, organizar os pensamentos, as ideias, comunicar também, tá muito legal para se comunicar, principalmente na quinta-feira, porque Mercúrio, que é o planeta da comunicação, que rege Gêmeos, vai fazer uma conjunção, ou seja, juntar juntinho com a Vênus, que está em Aquário, os dois em Aquário. E esse é um movimento de trocas, assim, muito criativas, de trocas inspiradoras, de trocas inteligentes, de estudar coisas legais, de fortalecer as leituras, os estudos, toda essa parte intelectual, lógica, tá muito bacana para essa semana, tá? Então, se você tem alguma conversa, algum diálogo para ter, algum acordo para fechar, talvez seja mais interessante na quinta-feira. Quarta tá legal, mas quinta também. Enfim, vai na sua intuição, mas quarta e quinta são dias legais. Começar aquele estudo, não, tô adiando aquele negócio, ou desapegar de vez e falar, nossa, queria estudar, mas não quero mais estudar isso, quero estudar outra coisa. Movimentar ali a mente, arejar, fazer um movimento assim de novas ideias, de estar em grupos, muito legal, um período muito bacana pra gente estar envolvido com pessoas, muito bacana mesmo, tá? E aí, na quinta, finalzinho da noite, assim, quinta, mas vamos colocar sexta e sábado, a Lua tá em Câncer, pra trazer um pouco de quê? Um pouco de sensibilidade pra essa semana, né? Senão a gente fica muito aqui, ó. E eu gosto dessa semana pra ficar aqui, gente, porque Touro e Aquário. Touro é um signo que demora pra decidir, mas na hora que decide, gente, nada tira da cabeça, sabe? No arré do pé mesmo. Então, que vocês decidam sair de lugares que já não faz mais sentido pra ir pra outros, assim. E Aquário também, é um signo bem, bem teimoso. Deixa eu beber uma água aqui, gente, pra eu conseguir respirar, né? Minha meta, beber mais água também. E aí, gente, a gente tem essa energia de Câncer, que é gostosinho. Câncer, sexta e sábado, dá uma energia assim de, deixa eu me nutrir um pouco mais aqui, deixa eu me acolher. Às vezes as emoções ficam um pouco mais afloradinhas, um pouco mais sensíveis, porque a gente vai estar prestes a ter uma lua cheia poderosíssima. Mas enfim, nenhum movimento específico, segue o baile. Câncer é um signo de cuidado, de nutrição, beleza, nada demais. Bom pro romance também, né? Vênus junto de Mercúrio, gostosinho, um romance, mas não é só aquele romance, né, melodramático, é um romance mais inteligente, né? Aquela coisa que você se conecta não é só com a beleza da pessoa, você se conecta com o cérebro dela também, né? Porque é bom, né, se relacionar com gente inteligente, graças a Deus. Estamos juntas aqui. E no sábado, a Lua, no final da noite do sábado, a Lua vai chegar no Leão, que é onde ela vai ficar cheia no domingo. Essa Lua cheia a gente vai falar melhor lá no grupo, porque já vai estar mais pra frente. Mas no domingo a gente tem uma Lua cheia no signo de Leão.
essa lua cheia em Leão vem trazer para fora tudo que a gente estava pensando para a gente colocar nessa energia de transbordamento, de colocar, expressar a nossa criatividade, expressar os nossos desejos, as nossas paixões. É um momento de muita paixão, domingo, de muitos, enfim, insights criativos. Tenso, porque às vezes é a gente escondendo aquele leãozinho que tá com medo lá dentro, e a gente vai ter que ganhar mais força, mais autoconfiança, mais poder pessoal para subir nos palcos que a gente merece subir, para assumir, né, aquilo que a gente realmente quer para nossa vida, para falar assim, eu mereço mais, eu quero mais, eu valho mais. Então, um movimentinho assim poderoso, tá? De assumir a vida com mais rédea, assim, tá? Então, a gente vai conversando mais ao longo da semana que vem, mas na semana que vem eu quero trazer um papo sobre astrocartografia, que é essa técnica que eu tenho foco em ajudar pessoas a entender o que os lugares podem trazer, favorecer na vida delas, os países, né? Ajudar as pessoas a se movimentar, a se mudar, fazer um intercâmbio, seja lá o que for, com mais consciência, ou buscar no mundo qual é o lugar que me ajuda a ativar tal área da minha vida que tá meio empacada, sem às vezes precisar ir para esse lugar, porque existe ativação remota. Mas na semana que vem eu venho conversar sobre isso com vocês, porque eu quero trazer um planeta que tem tudo a ver com essa energia, assim, de disrupção, de aquário. Quem souber, já coloca um spoiler aqui pra mim, pra ver se vocês estão espertas de quem eu vou falar. E vai ser bem legal pra gente buscar no mundo onde a gente pode ativar essa energia que pode ajudar a gente agora a fazer esses processos de bastante disrupção, rebeldia. A gente tá numa energia rebelde, gente. Então, assim, que ninguém quem aparecer atravessado no meio da gente, a gente vai ficar assim. Então, uma energia de bastante desapego, de bastante libertação, de bastante busca por autenticidade e de bastante busca pelo nosso poder, assim, de reinvenção da vida. Compartilhem esse vídeo com quem vocês sentirem, porque isso com certeza me ajuda a chegar em mais pessoas e pode ajudar essas pessoas a entenderem a astrologia de uma outra forma, entenderem que a astrologia não é só signo, você não é só o seu signo, eu não sou só pisciana, a gente tem um céu todo e tudo isso interfere na nossa vida, no nosso dia a dia, e se guiar pelos astros é muito mágico, é surreal, né, gente? Então, assim, cá estou, prova viva de que minha vida foi transformada por isso e a vida de várias pessoas podem ser também. Super beijo pra vocês e a gente se fala mais semana que vem.